vamos dar início ao nosso entrevistado de hoje, Dr. César Ramos, ao nosso tema, as dores ocultas da advocacia. Muito rodando todo o Brasil, eu percebi que isso afeta, tanto emocionalmente como financeiramente, inúmeros colegas advogados, principalmente os jovens advogados. E hoje eu trouxe, que eu digo, uma lenda, um grande advogado respeitado, principalmente no estado do Pará, que atua há mais de 22 anos. Eu acredito que hoje nós vamos, de fato, conhecer a fonte de uma grande experiência, não só da teoria, como também da prática. E hoje, muito agradeço aqui, Dr. César Ramos, por ter nos recebido. Eu vou perguntar para o senhor para falar um pouco sobre o seu contexto histórico. De onde veio César Ramos e quem é César Ramos hoje? Tônio, muito obrigado pela presença, pelo convite de participar aqui com os teus seguidores. Eu sou simplesmente alguém que um dia sonhou que poderia buscar um espaço, eu digo, construir uma história de sucesso. Eu nasci no melhor lugar do mundo, que tem o nome de Igarapé-Açu, e contei com a ajuda de muitas pessoas para vencer, passar no vestibular na Universidade Federal do Pará em 97, trilhar um caminho da advocacia criminal e ocupar um espaço que é sempre muito difícil, principalmente para quem não tem uma família com profissionais da área do direito. Então eu digo que eu gosto de me resumir com a frase de que eu sou um vencedor por muitas mãos. Este é o César Ramos. Certo. O que despertou a pessoa César Ramos que levou ele a se apaixonar pela área criminal? Olha, eu sempre respondo essas perguntas por onde eu ando, em palestras, cursos, eventos. Na verdade, eu comecei a me encantar pelos filmes na televisão, lá em Igarapé-Açu, quando nós tínhamos oportunidade, porque na época era difícil televisão. Então, as poucas vezes que eu vi, eu assistia aos filmes, ficava encantado, até um belo dia que um professor nos passou um trabalho que era ir ao fórum assistir a um julgamento, no qual ele iria participar, né? Eu não sei se ele seria, eu acho que ele seria jurado. Ele era advogado, mas ele foi chamado para ser jurado, e então ele pediu que nós fôssemos da turma assistir ao julgamento, e foi um convite que Deus fez para mim, para eu, ao analisar, ao assistir aquele julgamento, pensar, eu quero fazer parte deste mundo. Então foi assim, resumidamente, que surgiu essa paixão pelo direito, especificamente pela advocacia criminal. Durante esse tempo de 22 anos, muito tempo, que de fato, qual foi o momento ali de um caso que marcou a sua trajetória? Tônia, eu tenho muitos casos, advocacia, todo caso é marcante. Alguns são mais marcantes porque são casos famosos que repercutiram na imprensa, e por uma questão ética, até respeito à família do acusado e à família da vítima, que foi algo que eu vim aprendendo ao longo da advocacia, um respeito enorme pelas familiares das vítimas, principalmente caso de júri, né? Porque ou a pessoa morreu ou sofreu uma tentativa, e eu não vou revelar, mas muitos casos. Mas eu posso dizer que tem um caso emblemático que mostra a mazela do que é o sistema penal, que a convite de uma amiga foi atuar no tribunal do júri. Inclusive eu nem queria atuar, porque quando ela me apresentou a causa, o réu tinha várias passagens, várias condenações, mas ela me chamou a atenção: doutor, neste caso aqui, quando ele foi preso por fruto de uma armação de uns agentes policiais, ele não tinha processo. Então, quando ele foi preso, ele era um empresário que foi vítima de uma extorsão, e aí dois agentes policiais inventaram uma situação para se proteger de uma extorsão. Ele acabou sendo preso, cooptado pelo sistema, e um belo dia, depois de quase 15 anos, ele foi ser julgado pelo crime que o levou inicialmente à cadeia, e que a partir daí, ele, ao ser cooptado pelo sistema, ele passou a ter outros processos. E neste processo, ele foi absolvido, e ao pernoitar na casa penal, para ser transferido para um presídio federal, porque ele já tinha se tornado um indivíduo de alta periculosidade, segundo a linguagem do sistema penitenciário, ele foi... membros de uma outra facção rival conseguiram quebrar o cadeado, e ele foi esquartejado. Então hoje, para mim, o caso que mais me marcou foi esse, de ver como o sistema pode transformar uma pessoa que, por uma situação de uma armação policial, acabou sendo cooptado pelo sistema, e ao final de tudo, absolvido por este caso, ele foi penalizado pelos seus algozes.
Certo. Ao longo da vida, eu entendi, doutor César, que nós devemos sempre pedir a Deus, mas também na terra pedir visão, direção, clareza. Para essa sua larga visão, qual sugestão você daria para um jovem advogado que está começando a sua carreira, para ele trilhar ao longo do tempo um caminho de sucesso e, como você disse agora há pouco, ter uma estabilidade? Não é como chegar ao topo, mas como eu me permanecer ali no topo. Qual conselho o senhor daria a um jovem? Tony, na verdade, eu tenho vários conselhos que eu compartilho. Primeiro, a pessoa tem que tomar uma decisão de não aceitar as dificuldades que a vida impõe. E aí, a partir dessa decisão, ela pode mudar a sua realidade e aí, então ela tem que montar um planejamento de vida. Como é que eu vou executar essa decisão? Eu falo de alguns pilares que seguiram para mim, como a disciplina. Ela tem que ter uma disciplina de vida, principalmente na área do direito de estudo, porque ela não vai se qualificar se ela não estudar. Ela tem que ter determinação, porque tu deves saber que nem todo dia nós estamos motivados, tem dia que nós queremos desistir. Então, essa determinação é que vai ser uma fonte de sustentação para seguir. Ela tem que ter também a paciência, porque nem sempre, ou aliás, as coisas não acontecem por acaso. Tem que ter a sabedoria de que ela vai plantar e no tempo certo ela vai colher. Ela tem que ter um comportamento ético em relação às pessoas e aos colegas, porque senão ela vai começar a ser mal falada, e isso é ruim. Mais vale, há um provérbio que diz, mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. Só que o bom nome pode te trazer muitas riquezas. Ela tem que ter também uma fé inabalável em Deus. Eu acho que sem a fé ela não vai conseguir. Ela tem que acreditar, fazer o que é possível, porque Deus vai fazer o que é impossível. Deus é Deus no impossível. Então, possível nós temos que fazer. Então, resumidamente, são esses pilares que eu utilizei e compartilho com os colegas que queiram buscar e alcançar uma história de sucesso, mas é preciso também saber que não é tão simples. A pessoa que busca o sucesso, busca o seu espaço, ela tem que saber. Está decidida a colher os frutos, a usufruir dos bônus e também suportar os ônus, porque também a vida não é só de bônus, a vida às vezes é de mais ônus, mas vale muito a pena quando você tem um planejamento, cria o hábito de buscar esse caminho e, sobretudo, tem fé em Deus. Então, resumidamente, aquela história, né? Na advocacia, o preguiçoso não se cria, porque o livro de Provérbios diz, o preguiçoso muito quer e nada tem. Já um homem diligente, contrito a Deus, tende a prosperar. Então, esse é um conselho muito valioso, principalmente para o jovem, que eu, quando estava começando, eu falo que eu sou fã do César, porque através de uma leitura de uma peça, no caso de um processo dele no Fórum de Mocajuba, me inspirou mais ainda, não só conhecer ele, como trilhar na advocacia. Então, seguir a visão de quem ali já vivenciou e ainda está praticando, eu digo que é uma grande sabedoria que você no dia a dia vai ali buscando. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então, um conselho de um homem de mais de 22 anos de experiência que pode servir como teu norte, jovem advogado. Mas, César, durante todo esse tempo, teve um caso que já marcou você já diz por que você entrou nessa área, o que te inspirou, mas eu te pergunto como eu devo me portar no início da minha carreira para me começar a construir o meu nome, para me construir essa marca César Ramos, para me construir o meu nome Tony Eber. Como é que eu tenho que me portar para, ao longo do tempo, com a experiência, adquirir um posicionamento, uma marca, porque hoje o CR, né? Não é o CR7, mas o CR é uma marca, não só a nível do estado do Pará, a nível nacional. Quais são os conselhos, como você diz? Não vou pedir um conselho. Quais são os conselhos para mim ter ao longo do tempo uma marca? Tônio, eu tenho compartilhado a convicção já nos ambientes acadêmicos de que se você pretende trilhar uma carreira na advocacia, você tem que construir aquilo que eu chamo de autoridade intelectual. Então, desde os bancos da academia, você já tem que ter uma referência, você tem que estudar, se dedicar para que você comece a se destacar já ali na faculdade. Porque a faculdade é um ambiente de criar a disciplina para a sua vida, porque ninguém que foi ou é indisciplinado vai vencer. Então, você começa um projeto de construir uma carreira de sucesso na faculdade. Eu lembro que quando eu estudava, os meus colegas de faculdade já projetavam que eu seria um advogado, criminalista de sucesso, por conta do comportamento que eu tive. Além disso, você tem que mudar hábitos, que é muito difícil. Muitas vezes você tem que se afastar de pessoas que você ama.
Porque aquela pessoa não está na mesma energia. Às vezes aquela pessoa brinca com você, zomba de você, às vezes não tem nem consciência de que ela está magoando você. Então você tem que mudar hábitos e também se afastar de algumas pessoas que você ama. E construir relacionamento com pessoas que vão abrir portas para você, para que você possa aproveitar as oportunidades. Mudar comportamento significa também que algumas coisas que você fazia, você não deve fazer. Se você gostava de estar em bar, bebendo ali na farra, se você vai construir uma carreira de sucesso, você já não pode mais ter essa visão. Eu lembro que eu deixei de jogar futebol em Igarapiaçu, porque um dia eu jogando futebol, já como jovem advogado, eu queria brigar no campo. Então, para quem estava construindo uma carreira, uma imagem, não era mais interessante eu estar ali. Então, abrir mão de muita coisa. Você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Mas eu garanto para você que vai valer a pena. Então, essa história do que minha vida pessoal é uma coisa, minha vida profissional é outra, na sua visão, é uma única só. Não existe isso. Eu acho que você não é um personagem, você é um todo. Um barco, por exemplo, um barco, ele pode ser o melhor, mas se ele tiver um pequeno furo, ele vai afundar. Então, se você tem que construir, porque não basta ser, tem que parecer. Não basta você ser inteligente, não basta você ser uma pessoa ética, você tem que parecer ética. Então, você comunica isso no seu comportamento social. E nesse comportamento social, ele exige que você abra mão de vários hábitos antigos. Porque você vai, como diz a Bíblia, ser uma nova pessoa. Então, você só vai construir essa carreira de sucesso se você estiver disposto a pagar o preço. Já falei disso. Colher os ônus, usufruir os bônus, mas também suportar os ônus. Eu tive que abrir mão de muita coisa, como exemplo, jogar futebol no meio dos meus colegas, porque eu ali, querendo discutir, brigar, empurra, a bebedeira também, eu acho que não é que você não vá beber em um ambiente social, não é nada disso, mas aquilo que você fazia, que era daquela sua vida antiga, ela não vai poder caminhar com você, porque você é julgado o tempo todo. Nós somos julgados o tempo todo, nós somos julgadores por natureza. Então, que as pessoas possam observar que você está construindo uma imagem, né, um comportamento que vai servir de exemplo. Muitas das vezes as pessoas dizem, olha como fulano era, olha como ele está, hoje ele está trabalhando, hoje ele é um cara, ele se veste bem se ele puder, hoje ele se comunica bem, se você tiver uma oportunidade de se apresentar como estudante de direito ou como advogado, se posicionar. Porque o advogado não é só o que tem a carteira da advocacia. O advogado é aquele que exerce a advocacia e ele é também responsável pela imagem que a sociedade vai ter da classe. Então, ele tem uma responsabilidade com a coletividade dos advogados. Portanto, é preciso ter essa consciência. Eu, na minha visão, mas posso estar errado, a partir do momento que você pensa, você é advogado, você vai ter que construir um novo parâmetro de comportamento e se desvencilhar de velhos hábitos e de algumas pessoas. Então, muito bem o César colocou isso aqui, porque no início da minha carreira, você pode observar, num trabalho, as pessoas dizem, na minha vida pessoal é uma coisa, a minha vida profissional é outra. Eu também sempre discordei disso. Não existe de manhã você ser alguém, à noite você ser outra pessoa. Então, como o César aqui bem colocou, a questão da bebida foi algo que também me afastei há 7 anos. Mas é uma escolha minha. Você não é obrigado a escolher, mas também saber a dosagem. Mas eu sempre digo, César, que a bebida ela não diz, olha, aqui tá bom, aqui você tem um controle. Não. Até porque, quando a gente é advogado, eu já falei isso na academia, a forma como você se veste, como você se comporta, como você fala, e não tem a melhor maneira. Eu entendo, César, de você construir uma marca, de você ter aquela humildade. Como eu estou aqui para te ouvir, como os jovens advogados, estudantes de direito estão aí para ouvir César Ramos. Mas César, além disso, para um jovem advogado que pegou hoje o primeiro cliente, não sabe nem conversar, não sabe muito mais a dor maior dos advogados, que muitos não dizem, como fechar um honorário? Na sua visão, de uma forma mais objetiva, que se você puder, como eu manter esse primeiro relacionamento com o meu cliente? O que eu passar para o meu cliente? Como eu cuidar desse cliente, na sua visão, para você, jovem advogado, que com certeza esse mês ou essa semana pegou essa carteira, é uma sugestão desse homem. E Tony, eu com a minha visão de mundo, eu digo que o jovem advogado, quando pega a sua carteira, ele vive o momento do e agora, né? É o momento do e agora que ele né, comemora a aprovação. Aí quando é mulher ela vai para o salão, ajeitar o cabelo, maquiagem, roupa para ir receber a sua carteirinha. Aí depois sai com a família, os que podem, para comer uma pizza ou um lanche, comemorar. Depois chega em casa na solidão do quarto,
ao se desarrumar, olha para aquela carteirinha e diz assim, e agora? Né? Por isso que eu tenho esse carinho com os jovens advogados, de acolher, de ministrar cursos por preços acessíveis e fazer a mentoria, fazer os projetos como Bastidores de Sucesso, por meio do qual levo os jovens advogados para diligências e audiências, julgamentos. Então, neste primeiro momento, o jovem advogado, ele tem que se desvencilhar da preocupação financeira. Talvez ele precise, o primeiro cliente dele é a porta de entrada. O primeiro cliente do jovem advogado geralmente não vai dar dinheiro para ele. Eu advoguei muito de graça, eu fiz júri, Tony, pagando do meu dinheiro para pegar a pessoa fazer júri de graça, porque eu queria só a oportunidade. Então, a preocupação do jovem advogado, neste primeiro momento, é de algo que o cliente vai dar para ele, que é a oportunidade. E a referência de honorários, eu sugiro, é um conselho meu, que ele cobre pela tabela da OAB. Ou que ele não cobre nada, que ele só quer a oportunidade. Mas que ele jamais cobre mais barato porque ele já soube que um outro colega cobrou um preço e ele quer tomar o cliente pelo preço. É melhor dizer, meu preço é este, ou eu vou fazer um ajuste porque o cliente não pode pagar, mas dentro de uma relação ética, aquilo que eu falei, do comportamento ético. Porque o comportamento ético vai ser uma blindagem. Os colegas vão até dizer, às vezes, fulano se acha, fulano é isso, fulano é aquilo, mas não vão dizer que o colega é desonesto, que o colega é antiético. Então, o meu recado, a minha mensagem para o jovem advogado é exatamente isso. Preocupe-se não nesse momento em ganhar dinheiro, mas em pegar a oportunidade. Quando aparecer um cliente também, se você puder, faça parceria com os advogados mais experientes, aqueles que, como Tony Eber, como tantos outros, acolhem os advogados. Você aprende muito na parceria. Em algum momento você vai se sentir seguro para caminhar sozinho. Mas hoje é mais fácil você participar de grupos, tem grupo de WhatsApp, tem rede social. Então, se você puder, nesse início, ao aparecer o primeiro cliente, se preocupe com a oportunidade que ele lhe oferece e, se puder, faça parceria. Essa é a dica de sucesso do César Ramos para você. Pegando mais essa dica com o César, é aquela história. Tenha uma oportunidade e essa oportunidade você eterniza ela no seu coração e cuide desse cliente. Porque é aquilo que eu digo, um cliente bem cuidado, você não precisa dizer que você é isso e aquilo. Esse cliente vai levar. Vai levar quem é César Ramos. A forma como você trata, a forma como você acolhe, a forma como você encanta é a forma que vai fidelizar esse cliente. Então tenha paciência, como o César disse. Pegou a carteirinha? Eu orei muito pedindo para Deus meu direcionamento. Porque nesse momento, César, eu não sei para onde vou. E na verdade eu digo que ali nós não sabemos muita coisa, porque a prática é que vai nos moldar. É por isso que essa grande importância de você ter aliança com pessoas mais experientes. Então, para você, busque conhecer pessoas experientes que trilham esse caminho. Mas César, você com toda essa bagagem, com toda essa experiência, com esse nome conhecido, respeitado por muitos desembargadores do estado do Pará, hoje na sua visão, como você escrevendo o seu livro, qual o legado que você pensa deixar e também contribuir na formação de novos jovens advogados e também advogados experientes que querem se lapidar, porque o conhecimento nunca é demais. Como é que você enxerga o César daqui com 30 anos? Qual legado o César pretende deixar? Tony, eu sou, como eu disse, um vencedor por muitas mãos. Eu consegui atingir este nível porque várias pessoas acreditaram em mim. Então eu tenho o dever, na minha concepção de vida, de ajudar outras pessoas. Por isso que eu compartilho o conhecimento, quando alguém me liga, quando alguém fala comigo no WhatsApp, quando alguém vem aqui conversar comigo. Por isso que eu tenho dificuldade de implementar uma visão empreendedora nesses meus atendimentos. Mas eu sou muito feliz por isso. Então a minha visão, a grande desafio na história é poder ajudar outras pessoas. Eu acredito que o verdadeiro campeão, Tony, é aquele que faz com que outras pessoas também consigam conquistar os seus objetivos. Então, a minha missão hoje na advocacia é essa, passar essa mensagem para que outras pessoas que um dia foram igual a mim, que sonharam e viveram um momento do e agora, como eu vivi, de não saber se iria dar certo como deu, para que elas possam, em algum momento, quando elas se sentirem desmotivadas, elas possam olhar para mim. Não, mas aquele cara que nasceu lá em Igarapiaçu, melhor lugar do mundo, que viveu abaixo da linha da pobreza, aquele cara venceu. E eu também vou vencer. Talvez seja esta grande mensagem, a mensagem de que você pode vencer
se você tomar decisão, se você estiver disposto a pagar o preço, se você honrar as pessoas e não ser ingrato com aquelas pessoas que caminharam junto com você. Porque somente assim Deus vai abençoar. E sem a bênção de Deus, não adianta você fazer a sua parte, que você não vai chegar a lugar nenhum. É preciso que haja esse casamento. A sua parte e o encontro com a vontade de Deus. É o que eu penso, mas posso estar errado. Muito boa essa visão do César. Essa visão do César é o estilo aquele do grande líder. O líder é aquele que é o grande que se torna pequeno para fazer com que o pequeno se torne grande. Então é um homem que com certeza vai deixar um legado muito poderoso. Já está construindo o seu legado, já está difundindo o conhecimento, porque na vida nós sempre ouvimos dos políticos: eu vou distribuir o que? Renda. Mas o que de fato nós queremos é conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Na Bíblia isso é bem claro, né? Tira as vendas dos meus olhos para que eu conheça de fato a verdade, Senhor, das tuas leis. Então, o conhecimento que um homem como César e outros podem passar para os jovens advogados de fundamental importância. Mas hoje, César, entre vários conselhos que você já deu, qual o sonho hoje de César Ramos como ser humano? Qual é o teu sonho que ainda não realizaste? Sei que já realizou muitos sonhos, mas qual sonho você ainda não realizou e pretende realizar? Olha, na verdade o meu sonho é poder continuar ajudando as pessoas. Porque eu ajudo as pessoas na advocacia, quando eu ajudo um cliente, quando ele chega aqui com um drama, porque o cliente criminal, ele vem com uma dor de uma acusação justa ou injusta, porque às vezes ele não fez, às vezes ele fez, mas não da forma ou do tamanho que dizem que ele fez. Eu quero continuar podendo ter essa energia, essa paixão. No dia que eu perder a paixão da advocacia, aquele frio na barriga, aquela indignação por uma injustiça que eu presenciei na atuação, eu vou largar a advocacia. Mas eu também sonho que as pessoas possam olhar mais pelos outros. Porque eu tenho um projeto social, que eu não vou divulgar porque não é o meu objetivo, assim como tu tens, que é poder fazer com que as pessoas elas tenham esperança. A esperança de que elas vão atingir o objetivo, a esperança de que elas às vezes vão ter o que comer. Então, é um sonho que acho que eu não vou conseguir realizar porque isso escapa da minha capacidade. Mas naquilo que eu posso fazer, o meu sonho é continuar ajudando e motivando pessoas. Então, César Ramos hoje coloca aqui no sonho dele, mas é um princípio milenar, o princípio da Bíblia: amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele, ao longo do tempo, vem distribuindo amor com a frase dele, que ele eternizou, né? Vai ser feliz. Então, é um homem que te dá um direcionamento. Hoje o que eu busco, muitas das vezes as pessoas pensam no dinheiro, mas busque uma oportunidade, busque ter visão, clareza e direcionamento. Que esse vídeo chegue até você, que você possa refletir, como o César disse: eu quero motivar, eu quero mostrar para aquela pessoa que o homem que veio da cidade mais linda do Brasil, Igarapé-Açu, chegou onde chegou e você também pode chegar. Mas o caminho não é fácil. Ele estaria aqui te mentindo que tudo aqui foi lindo, foi tudo rosas, né, César? Foi muita luta, foi muita angústia, foi muita dedicação para se tornar esse diamante que é hoje César Ramos. Então, eu tenho a agradecer a César Ramos por ter aqui vivido mais de 2 horas de uma grande experiência e também de aprendizado, e que você acompanhe o nosso próximo entrevistado, que eu espero que seja neste mesmo nível, para que você comece a sair dessa bolha. A bolha que eles dizem que você não pode ser, a bolha que dizem que não seja advogado, vá para outro caminho, quando a advocacia é prova do que pode se tornar um homem bem-sucedido. Mas lembre, não é só sucedido do financeiro, mas sim sucedido como um homem que gera valor para a sociedade, um homem que pensa no próximo. Este é César Ramos. César, as tuas considerações finais para encerrarmos esse nosso primeiro vídeo de conscientização e de motivação, principalmente aos jovens advogados. Tony, não é fácil em nenhum lugar. Se você for ser da pedagogia, vão dizer para você: olha, já está cheio. Se você for da medicina, vão dizer: olha, mas está cheio. Se você é da enfermagem, está cheio. Quando eu comecei a estudar, eu ouvia que o mercado da advocacia estava saturado. Se você olhar para o mercado do futebol, você vai dizer que tem um monte de jogadores aí, escolinha, investimento empresário. Então, nós sempre vamos ouvir que o mercado está saturado. O mercado está saturado para os medíocres, para aqueles que não aceitam, para aqueles que aceitam a mediocridade como parâmetro de vida.
Mas para aqueles que buscam o sucesso, sempre vai ter o espaço. O mercado vai selecionar os melhores. Então, o seu papel é ser o melhor. Mas existe algo que, quando eu digo essa frase, você é o melhor, que é uma frase que eu digo para as pessoas, não é uma frase comparativa, Tony. Não é que eu seja melhor do que tu seja melhor do que eu, seja... Você é a sua melhor versão. Porque cada um tem a sua história. É uma grande tolice você se comparar. Tu tens uma história de luta, eu tenho a minha. Fulano que tá bem sucedido tem a dele. Fulano que não está bem sucedido tem a dele. Então é uma grande tolice a comparação. Então você buscar ser o melhor é você buscar se dedicar, melhorar a cada dia em todos os setores da sua vida. Não adianta ser um bom profissional da advocacia se você é uma pessoa ruim, desumana, pessoa que não ajuda alguém na rua, se você propala mentira, se você é uma pessoa cruel, nojenta. Então, quando você busca ser o melhor, é você buscar melhorar como pessoa. A palavra diz o seguinte: busque primeiro o reino e tudo lhe será acrescentado. Então, na jovem advocacia ou na advocacia como um todo, você tem que buscar ser o melhor profissional que a sua capacidade cognitiva permite. E a melhor pessoa humana que você puder. E isso vai repercutir. E aí virão as grandes causas, porque ninguém que não seja uma boa pessoa vai vencer. Portanto, busque ser o melhor. E ser o melhor é tentar ser aquilo que Deus ensinou. O que Deus diz? Você é minha imagem, minha semelhança. Então, se Deus é melhor, você também é o melhor. Sim ou não? Sim. Então, pessoal, muito obrigado. Encerramos aqui nosso primeiro podcast, mais que a mensagem que deixa 2 princípios milenares que eu sempre digo: amar a Deus sobre todas as coisas, com o teu coração e com a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo, como César diz. Se você está fechado uma aliança com Deus, o resto é consequência. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio.